Cumprimentamos mais uma vez, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém! Queria te convidar nesta hora a ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor. Abra sua espada, sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo de número 17. Vamos fazer uma leitura a partir do versículo 11. Lucas, doutor Lucas, evangelista Lucas, capítulo de número 17, a partir do versículo 11, o texto diz: a cura de 10 leprosos. Aqueles que acharam, digam amém. Amém! Nos diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Levantaram uma voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Deus é eterno, grandioso e excelso, majestoso, magnífico, soberano, Pai das luzes, em cuja presença nós nos encontramos na noite deste dia. Pai querido, queremos nos jogar, nos lançar aos teus pés na noite deste dia e te dizer: Pai, somos totalmente dependentes de ti. Somos totalmente carentes do Senhor. Meu Deus, para onde vamos nós, Senhor? Longe da tua face, se só o Senhor tem palavra da vida eterna. Meu Deus, eis aí o teu povo, a tua grande amada. Eis a minha vida que me coloca na condição, meu Deus, de pó de cinza. Necessito do teu Espírito Santo sobre a minha vida. Meu Deus, aquilo que o Senhor já ministrou ao meu coração, meu Deus, Pai querido, reparta quanto à igreja na noite deste dia. Santo é Deus, eu sou pequeno e reconheço a minha pequenez, a minha insignificância. Pai querido, eu preciso do Senhor, que desapareça este humilde servo e a tua glória, meu Deus, ressurja neste lugar para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Senta glorificando ao Senhor na noite deste dia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver 66 livros de instrução. Nós vamos ver 66 livros em que Deus nos ensina a amá-lo verdadeiramente. Nós vamos ver no livro de Gênesis o princípio de todas as coisas, a criação e o amor de Deus para com essa espécie de criação dele chamado ser humano. Aleluias. E vamos ver Deus se manifestando ao homem, manifestando o seu projeto ao homem,
a sua vontade ao homem. E vamos ver Deus limitando o homem, o que ele pode e o que ele não pode fazer. No livro de Êxodo nós vamos acompanhar o povo que conheceu a Deus, quem conheceu os limites estabelecidos pelo Senhor, agora transcendendo aquilo que era a vontade de Deus e se prostrando diante da adoração a deuses alheios. E por causa disso, o castigo veio e o povo agora é entregue à escravidão. No livro de Levítico, nós vamos ver Deus estabelecendo parâmetros para continuar a caminhada do ser humano, a jornada rumo à terra prometida, a saber, Canaã. No livro de Deuteronômio, nós vamos ver o projeto de Deus sendo concluído de uma maneira poderosa, grandiosa. Mas antes, vamos ver em Números a contagem de Deus, como se Deus estivesse fazendo a escolha de quem realmente vai ter direito à promessa e à terra prometida. Os livros que se seguem vai ser a continuidade do projeto se estabelecendo na vida do homem. Quando Deus começa a colocar em ação a manifestação do seu poder na vida do homem, assim como foi em Moisés, assim como foi com Josué, Caleb. Só que isso ainda estava muito vazio, estava como se fosse muito incompleto para o ser humano, porque esse mesmo, como homens que tinham a autoridade de Deus para guiar e conduzir, o povo ainda caiu na desobediência. E agora então Deus estabelece a primeira forma de mandato humano por intermédio dos juízes. E conhecemos vários e vários juízes que estiveram cuidando do povo, mas mesmo assim o povo continuava se dobrando a fazer aquilo que não era da vontade de Deus. E agora vamos ver Deus se manifestar ao homem de uma maneira, louvado seja o nome do Senhor, diferente. Já que não foi possível obedecer a lei de um homem, então agora Deus fala: agora eu vou estabelecer a minha lei. Vou começar a levantar profetas, homens que vão falar exatamente aquilo que eu quero falar, que vão dizer exatamente aquilo que eu quero dizer, e receberão de mim e vão transferir ao povo, vão transmitir ao povo. Louvado seja o nome do Senhor. E a todo tempo nós vamos ver Deus escolhendo homens e mulheres para que a vontade dele fosse estabelecida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nenhum deles foi capaz de concluir o projeto. Nenhum deles foi capaz de levar até as últimas consequências aquilo que era a vontade do Senhor. E agora Deus então traz para o homem, para a terra, a última esperança do ser humano se chegar a Deus. A última forma, a última válvula de escape para que o ser humano se voltasse a Deus e entendesse de vez qual que era a vontade de Deus para com o homem, qual que era o projeto de Deus da eternidade para o homem. E manda Jesus. E agora Jesus, ao tempo que aqui ele viveu, ele
Ele trouxe aquilo que era o projeto, a concretização do projeto de salvação da eternidade para o homem aqui na terra. E nós vamos ver o nosso Jesus andando entre nós, andando entre o povo daquela época e fazendo grandes maravilhas, mas ensinando que era necessário uma entrega, que era necessário nós realmente entender que a vontade de Deus ela precisava prevalecer na minha vida e na tua vida, e que a vontade de Deus era e é infinitamente melhor para a minha vida e para a tua vida. Porque se existe um ser em todo o universo que só quer o bem do ser humano, esse alguém é Deus. Só que o ser humano tende a, mesmo conhecendo a palavra, não estabelecer a vontade ou deixar que seja estabelecida a vontade de Deus na vida dele. E agora nós estamos diante de uma mensagem aonde Jesus, andando aqui na terra, louvado seja o nome do Senhor, Ele está diante de uma experiência que o livro de Lucas vem nos contando, e você só vai encontrar essa experiência no único livro de Lucas. Mas, embora os livros sejam sinóticos, o livro de Mateus, Marcos e Lucas sejam sinóticos, que são livros que têm o mesmo conteúdo, a única parte, o único livro em que você vai encontrar sobre os 10 leprosos, você vai encontrar só em Lucas. Em Mateus você vai encontrar que um leproso entende que melhor é adorar a Deus. Em Marcos você vai ver 2 leprosos, só que em Lucas vai falar de 10. E agora a Bíblia vai dizer, no texto lido, que Jesus, Ele está passando pelo território de Samaria e da Galileia, fazendo aquilo que era mistério a Ele, que foi mistério a Ele fazer, que foi trazer o reino de Deus, o reino da glória para a terra, para que os homens entendessem o projeto e o para que ele foi feito. Louvado seja o nome do Senhor. E agora estamos diante de uma experiência em que a Bíblia vai falar que Jesus, agora ele entra em uma aldeia. Quando ele entra naquela aldeia, ele continua fazendo a obra e faz a obra. Só que a Bíblia vai dizer que quando Jesus sai daquela aldeia, se aproximam dele 10 leprosos. E a lei judaica ela era muito severa concernente a alguém que fosse enfermo, concernente a alguém que estivesse com alguma maldição sobre a vida dele. E aqueles homens, eles tinham uma das piores enfermidades da época, que era a lepra. E alguém que era considerado leproso, ele não podia adentrar dentro da cidade, ele não podia se aproximar da cidade, ele não podia conviver com as outras pessoas. Ele era uma pessoa rejeitada pelas famílias, pelos familiares. Eles eram uma pessoa rejeitada pela sociedade. Eles eram uma pessoa rejeitada pelo governo. Eles eram uma pessoa rejeitada pelo sistema. E agora a Bíblia vai dizer que aqueles homens entendem que estão diante daquele que pode trazer a esperança a eles, que podem trazer a última oportunidade dele poderem ter uma vida novamente envolvida com a sociedade. E agora a Bíblia vai dizer
E aqueles homens, eles pedem e falam: Senhor, olha, se o Senhor quiser, o Senhor pode nos curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode nos tornar limpos. E agora a Bíblia vai dizer que aqueles homens, Jesus olha para aqueles homens e fala: olha, se apresentem ao sacerdote. Se apresentem diante do sacerdote. Só que agora nós vamos ver, pela série da mensagem, que Jesus em momento nenhum falou: vocês estão curados. Jesus falou: vão e se apresentem ao sacerdote. Jesus estava no território de Samaria e da Galileia, e ele entra em uma aldeia. E a minha Bíblia, a tua Bíblia vai dizer que aonde Jesus entra, a história é mudada. Aonde Jesus entra, nunca mais aquele lugar vai ser o mesmo. A pessoa a quem a Jesus se apresenta, ela nunca mais será a mesma. A sua forma de pensar nunca mais será a mesma. A sua forma de ver as coisas nunca mais será a mesma. E agora Jesus adentra dentro de uma aldeia, e esta aldeia pode ser chamada de igreja nos dias de hoje. Na aldeia onde Jesus entra, a história muda. Na aldeia, a igreja que Jesus entra, a sua vontade é prevalecida. A história de quem está caído é mudada. A história de quem está por perto de morrer é mudada. Louvado seja o nome do Senhor. Só que quem está leproso não pode entrar na aldeia. E agora a Bíblia vai dizer que foi na saída da aldeia, os leprosos vieram até Jesus. Estamos agora diante de uma situação em que o homem que está no mundo, contaminado pela lepra do pecado, e que o homem está fazendo a vontade daquele que é príncipe deste mundo, daquele que é o único que pode nos afastar de Deus, e aquele que vai arrastar muitos e muitos para o inferno. E estes agora se encontram porque eles não podem adentrar dentro da aldeia. Quem está lá fora está cego pelo pecado, está com os seus dias contados para a morte, e uma morte eterna. Eles não querem entrar dentro da aldeia, eles não podem entrar dentro da aldeia, mas Jesus é misericordioso, e quando Jesus sai, ele se apresenta àqueles moços e manda que eles se apresentem ao sacerdote. Só que o sacerdote agora está dentro da aldeia. Louvado seja o nome do Senhor. O sacerdote está dentro da aldeia. Para que ele se apresentasse, eles estão fora da aldeia, mas para que ele se apresentasse ao sacerdote, era necessário eles entrarem dentro da aldeia. E agora eu posso fazer uma conjuntura daqueles 10 leprosos, um olhando para o outro e falando: mas eu estou todo ruim, caí nos pedaços. Se eu entrar dentro da aldeia, eu vou ser morto, eu vou ser apedrejado. O outro falando: mas ele falou que é pra gente ir. Não, olha, se eu fosse você, eu não duvidava. Eu não vou duvidar, eu vou. Mas a Bíblia vai dizer que agora os 10 são convencidos a entrarem dentro da aldeia. Louvado seja o nome do Senhor, para se apresentar ao sacerdote. E nesse pensamento, nesse meio termo, nesse mesmo tempo agora, eles se indo caminhando para se apresentar ao sacerdote.
seja o nome do Senhor. Eu passei a vida toda sofrendo. E agora eu me encontrei com esse que resolveu o meu problema. Agora eu me encontrei com alguém que mudou a minha história. Eu estava condenado para morrer. E alguém veio, mudou a minha história. O seu nome é Jesus. Ele conversou comigo. Ele me fez entender que aqui fora da aldeia eu vou morrer. Epa, peraí, eu preciso procurar esse Jesus. Eu preciso me jogar aos pés dele e falar para ele muito obrigado. E falar para ele mudou a minha história. Eu estava condenado à morte e ele me deu vida. Ah, eu preciso voltar. Os outros 9 orou assim: então tu vai procurar ele, que nós vamos procurar o sacerdote. Quem é melhor? É o sacerdote ou é Jesus? Quem é melhor? É agradecer ao homem ou agradecer a Jesus? É melhor é fazer para o homem ou fazer para Jesus? O que é melhor é entender que ele pode dar vida e vida com abundância. E a Bíblia vai dizer que um volta, um entendeu que a coisa mudou radical na tua vida. Um entendeu que se render aos pés dele ainda ia ganhar mais. E você pode estar se perguntando: o que isso tem a ver comigo, pastor? E eu vou te responder tudo. Tantos quantos estavam fora da aldeia, e Jesus mandou, Jesus o convenceu, Jesus fez entender que aqui eles têm vida e vida com abundância, que aqui eles têm saúde, que aqui eles vão vivenciar milagres. Mas tantos quantos estão sendo ingratos com Deus, não agradecem a Deus porque acordou, não agradece a Deus pelo fogo de vida, não agradece a Deus pelo alimento, não agradece a Deus porque Jesus é bom e o diabo não presta. Jesus é bom e o diabo não presta. Estamos vivenciando uma geração de crentes ingratos. Não sabem agradecer ao Senhor e ainda se acham merecedor demais. Se acham tão merecedores que ele não pode sofrer. Não, que é isso? Eu não posso. Que história é essa de ficar sofrendo por amor a Jesus? E o que ele fez por você foi pouco. Então o que Jesus fez por você foi nada, é isso? Ele suportou uma cruz que não era dele, era tua. Ele suportou uma coroa de espinhos, com espinhos que eram capazes de atravessar uma madeira encravada no teu crânio, porque ele te amava, ele te amou, ele não desistiu de você. E agora, por causa de uma perseguição, por causa de uma lutinha, você quer desistir de Jesus, é isso? Em que você é melhor do que Jesus? Fala pra mim. Em que? Em que nós somos melhor do que Jesus? Queremos ser muito merecedores. Não, eu não posso ficar sendo perseguido dentro da igreja, sendo perseguido. Não, eu não posso ficar dentro da igreja, a irmã olhando de cara feia pra mim. E Jesus, o que ele suportou? Não, eu não posso, porque é muita tribulação, é muita luta. Estão se esquecendo de ser pelo menos no mínimo gratos a Deus. Estão se esquecendo de no mínimo serem agradecidos ao Senhor. Aleluia! Porque se ele não tivesse ido até o fim, você não estaria aqui. Você não teria nem se servido à terra. Você não teria sido concebido. Você não teria sido concebido.
pesada do que a cruz que você carrega. Foi a cruz que ele carregou, que tinha o meu pecado, tinha o teu pecado, tinha o pecado de todos que estão fora da aldeia. Não, mas esse negócio de ficar orando, dobrar o joelho e ficar orando, eu fico com o joelho todo dobrado, fico com o joelho doendo. Esse negócio de orar muito, esse negócio de crente só quer saber de orar. É igreja orar, é igreja orar, é igreja orar. Só que a minha Bíblia vai dizer que nós temos que estar em constante oração, orando direto, pedindo ao Senhor que nos dê força, que nos dê graça. E os joelhos que se dobram diante de Deus, eles ficam em pé diante das lutas, eles ficam em pé diante dos obstáculos. Estamos vivendo uma geração de crentes ingratos que estão adorando a Deus se Ele der. Só que a minha Bíblia vai dizer que nosso Deus, Ele não se deixa escarnecer por ninguém. Deus não é objeto de negócio. Se tu fizer por mim, eu vou para tua casa, eu vou te adorar. Se tu me der isso, eu nunca mais saio da tua presença. Deus é tão bom, tão misericordioso que dá. Sabe o que a pessoa faz? A primeira oportunidade abandona Deus. A primeira oportunidade vira as costas para Deus. Caminhando para Canaã, o povo perdeu a arca. Estão perdendo a presença de Deus por causa de alguns segundos de prazer no mundo. Estão perdendo a presença de Deus por causa de uma noite na bebedeira. Estão perdendo a presença de Deus por causa daquilo que o diabo pode dar. Mas o que o diabo pode dar, ele vai te dar para esta vida. Jesus te dá para esta vida e para outra vida também. O que é melhor, receber só para cá ou receber para cá e para lá, para além? Só Ele tem vida, e vida com abundância para te dar. Só Ele, só Ele. Não sejamos ingratos. Os 9 foram procurar o sacerdote. Eles queriam se agradar, que o sacerdote se agradasse deles. Eles queriam mostrar para o sacerdote que estavam bem, que estavam curados. Que tem muitos que estão procurando fazer para que o homem veja, para que o pastor veja, e não para que Deus veja. Sabe por quê? Porque foi no anonimato que Davi matou urso. Foi no anonimato que Davi matou leões. Não foi para se aparecer. Não foi no anonimato. Não foi em lugar de destaque que Deus viu Davi e se agradou de Davi, não. Foi no anonimato. Porque a minha Bíblia diz que aquele que toca trombeta em Sião, aqui na terra, já ganhou o teu galardão. Aquele que faz e chega para o irmão, eu fiz, fiz isso, fiz aquilo, Sabe o que a Bíblia está dizendo? O que toca trombeta em Sião, o que toca trombeta na terra, aleluias, ele já ganhou o teu galardão. Sabe qual é o teu galardão? Poxa vida aí, parabéns, que bom, continua assim. Isso é o galardão do homem. Acabou lá na terra, lá na eternidade ele acabou, ele não tem mais nada. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé. Aleluia. Temos que aprender a ser gratos ao Senhor. Temos que aprender que a vontade do Senhor precisa prevalecer na minha e na tua vida. Temos que entender, irmãos, que no meio da luta, da adversidade, o Senhor não vai te deixar sozinho, porque Ele diz dentro da tua palavra: eu não dou a luta, o Senhor não dá a prova além do que você consiga suportar. Pode
Se você está passando por o que você está passando, é porque Deus sabe que você aguenta. Deus sabe que você consegue. E ao final de tudo, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Eu vou te falar o que vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai receber do Senhor a tua vitória. Porque lutas, elas só são para nos aperfeiçoar diante de Deus. E para aprendermos com o Senhor. Não desista. Não desista dos teus sonhos. Não desista de Jesus. Não desista. Não desista de fazer a vontade do Senhor. Eu entendo, queridos, que a Bíblia ela vai nos dizer, sabe o quê? Que quando as coisas estavam difíceis na vida de José, tiveram que piorar um pouco mais. O Senhor não preparou para José que ele fosse apenas um mordomo dentro da casa de um maioral. O Senhor não preparou para José apenas um lugar comum, mas ele tinha preparado o governo. Quando tudo parecia que estava bom para José, Deus falou assim: não está bom não, filho. Eu tenho mais para você. Deus tem mais na tua vida. Deus tem mais. Deus tem mais na tua casa. Deus tem mais na tua vida. Deus tem mais na tua vida espiritual, na tua vida sentimental, na tua vida ministerial. Deus tem mais. Quando você achar que simplesmente como obreiro está bom para você, Deus olha assim e fala: não, eu quero te levar além. Mais além. Ser simplesmente um mordomo na casa de Potifar podia estar bom para José, mas para Deus não. Deus falou: não, filho, ainda é pouco. Vamos lá, vamos passar por mais um processo. E agora ele passa por mais um processo. E nesse último processo foi o processo da exaltação de Deus. A exaltação de Deus vai chegar na tua vida. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. A exaltação de Deus vai chegar na tua vida. Quando apenas alguém com reconhecimento parecia que estava bom para Daniel, Deus falou: não, filho, eu não quero apenas um lugar de destaque para você. Eu quero que você seja o principal. Entre os principais, eu quero que você seja o principal dos principais. E agora, mais uma vez, com Daniel, desce a cova dos leões, porque era nas covas dos leões que Deus estava manifestando a glória dele. E agora Daniel passou de um lugar de excelência para um dos principais do governo. Deus tem melhor para a tua vida. Quando a luta se intensificar, não se preocupa não. É porque Deus está preparando algo maior. Está preparando algo maior. Não seja ingrato. Agradeça a Deus. Quero orar para a tua vida. Fala com teu Jesus aí. Fala com teu Senhor. Aquilo que você está sendo falho com Ele, fala para Ele agora. Naquilo que você está errando, fala para Ele agora. Não é para o pastor, é para Ele. Faça, deixa a vontade do Senhor se cumprir na tua vida. Pode estar doendo agora, mas Ele deu um remédio. Ele deu um remédio. Ele deu um remédio. Não seja ingrato a Deus, não. Não seja ingrato a Deus, não, querido. Não seja ingrato a Deus, não, querida. Não desista do teu chamado. Não desista do que Deus vai fazer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. É você e Deus agora. É você e Deus.
Que o Senhor ajude esse teu filho. Ajude essa tua filha a levar a sua cruz. Porque a cruz, Senhor, não é um sobrepeso, uma sobrecarga que o Senhor coloca sobre nós, não. É apenas, Senhor, o nosso passaporte. A garantia de que nós iremos trocá-la por uma coroa de vida e de vida eterna. Abençoa teu filho, abençoa tua filha com toda sorte de bênção e de vitória. É o que te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Amém.